é a seguinte. Quando aconteceu a situação do dinheiro do shopping, não era para em 2025, você e Gabriel podem me corrigir, Thiago também, Elton, não era para 2025 chegar a dívida e estar nesse patamar que está, com a questão da operação do shopping. Verdade. Essa é que é a questão. E isso é que preocupa o torcedor. Eu vejo nas redes sociais, mas e o dinheiro do shopping? Ele não ia resolver toda a dívida do Atlético. Não. Mas ela tinha que ser minimizada. O que foi falado à época era não dela chegar em 2025 90 milhões a mais, por exemplo. Agora tem a situação que o Rep trouxe de um aporte que ainda condicionante, né? O Rep, é até 27. Deve acontecer. Deve acontecer até 27. Aí acontece o aporte. Não pode chegar em 28 perto disso aqui que está. Exatamente. Ou então, o Atlético vem a público, Thiago, e diga, o Atlético vai se concentrar hoje no pagamento da dívida da Arena, que é o que ele julga mais importante. Sim. Não é que ele não queira pagar os bancos, ele vai precisar de pagar, mas a dívida principal para o torcedor que não tem a obrigação de estar ligado em tantos números, pelo menos entender em qual direcionamento o clube está andando, para qual dívida ele quer secar primeiro, é apenas isso. Calote de banco é reparação histórica, não tem problema. Pode pagar. Mas não dá para dar calote de banco, cara. Aí não vai rolar calote de banco. Bem lembrado o que o Paulo falou, é por isso que eu tô falando assim, que muito dinheiro entrou no Atlético. Porém, isso... sumiu o banco. O dinheiro está entrando sempre, como numa máquina de moer carne. A gente o dinheiro a gente enxerga. Mas sabe quanto tem um gráfico que mostra que o Atlético paga na Arena MRV Selic mais 5,9. O Rep, tudo bem. Mas a gente está falando de pessoas envolvidas no Atlético que estão acostumadas a saber tudo isso. Do andamento dos Você sabe o que o Bruno Musi ainda falou ontem? Ele falou o seguinte, eles tinham uma expectativa a todo o Brasil que ia reduzir mesmo, mas o governo desandou e a coisa foi para 12. O Bruno Musi falou que se não houver aporte nenhum, se não houver nada, né, Gabriel? Ele disse assim, o Atlético até 2029 vai manter esse endividamento, vai ficar só pagando e a partir de 2029 tem redução. Só que é o seguinte, se o juro sai de 12 hoje e vai para 15, já foi por água abaixo. Por isso que o aporte não tem como fugir dele. O aporte vai ter que acontecer de uma maneira ou de outra, que senão... quebra. Esse negócio me mata também, porque é complicado quando você mexe com a emoção do torcedor, né? Demais. Porque quando você promete, por exemplo, dar uma entrevista falando que até 2028 nós vamos quitar a dívida, o torcedor não tem que saber, cara. E até 2026, que é o ano que vem, também, estaria pela metade. Estaria 341 milhões de reais. Não, na verdade, até 2026, quando eles falaram lá em 341 milhões de reais. Era um terço. É um terço, né? Um terço. Então cara, assim, a respeito disso que eu tô falando. Pois é, cara. Coisa mais ser sincero. Literal. É ser sincero. Porque entra dinheiro para poder pagar a dívida. E aí o time, nesse momento, perdeu o Paulinho, vai perder o Zaratio e tá pronto para poder disputar um campeonato brasileiro? Como é que fala? O time quer ser competitivo. O Atlético é competitivo? Você vai pensar assim, sem reforçar o Paulinho, o Atlético tem uma deficiência grave no seu elenco? Mas eu acho que vai trazer. Aqui, ó. Tem, vamos lá. Mas vai trazer. Então, mas aí que tá, de onde que vai vir esse dinheiro de venda? De onde que vai vir? O ano passado a gente falou aqui o tempo todo que o elenco do Atlético era curto. Hoje, eu sempre discordei. Ele é mais curto mas ainda. Ele mostrou curto. Ele se mostrou Como curto. Porque ele se mostrou curto, o Atlético foi no Campeonato Brasileiro. Não, mas no Campeonato Brasileiro, amigo. No Campeonato Brasileiro, amigo. No Brasileiro e teve que usar o Vargas e o Brian Palacios e o Alisson não conseguiram entregar o que você imaginava, por exemplo. Quando o Atlético passou a utilizar um monte de jogador o lateral direito reserva. Em jogos que eles não precisavam fazer isso, o Atlético passou sufoco mesmo. Hoje, por exemplo, eu creio que venha a ser uma preocupação pro Cuca. Eu creio muito nisso, que é uma preocupação para o Cuca, o Atlético ter perdido 8 atletas e ainda teve a recomposição à altura e chegaram 2 nomes. Pois é. Então, pelo pouco que eu conheço do Cuca, pelo pouco que eu trabalhei com o Cuca, nas oportunidades que ele aqui esteve, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, eu acredito que ele está extremamente preocupado e incomodado. E ele cobra, né? E ele cobra. Nomes que não foram fechados pelo Atlético. Chegaram da transação do Paulinho. Exatamente. E o Vitor vai ter erro zero, né, cara? O Vitor não pode errar com esse dinheiro. André, dá para soltar os slides aqui? Dá. Vamos lá, do aumento das dívidas. Coloca aqui. Esse é a receita recorde, né? Então vamos lá. Receita recorde. Maior receita da história do clube. Falei ontem aqui que era a maior receita da história do clube, que era fato. Então, tá aqui.
Maior receita da história Só do de clube. 2021, hein, Eltinho? Importante frisar isso. Exatamente. Quando o Atlético foi campeão de dois títulos importantes bem e semifinalista bem maior. da Libertadores. Ou seja, tudo Maravilha. aumentou, né? Mas se uma bola não desse errada, cara, o Atlético podia deixar de receber 100 milhões. Tá, as premiações aumentaram. Isso aqui não, é loucura, custos isso e é despesas. Loucura não, isso é número, cara. Ô, Gabriel, Gabriel, você acompanhou me irritando. lá ontem, representando a Band? Você podia levantar e ficar ali do lado ali, por favor? Claro, bora. Por favor. Gabriel. Que aí você pode explicar cada uma das planilhas que você estudou bastante. Entra um pouquinho, por favor. Aí. É um assunto Só não complicado cobrir. para explicar. Isso. Eu também vou tentar. Vamos tentar dar uma esmiuçada pro torcedor, tentar detalhar. Exatamente, ó. O que você vê nessa primeira planilha? Elenco de 21, importante falar é que a folha salarial eles esperam manter a mesma, né? Que é 21 mais ou menos que se gasta por mês com o elenco. E aí por que ali está em 25, né? Porque se colocou junto a premiação porque o Atlético de fato não foi campeão, mas foi semifinal, finalista da Copa do Brasil, né? finalista da Libertadores. E por isso tem a premiação recheada e por isso a folha salarial teve esse aumento, o que leva também ao aumento no gasto com o elenco. Mas é bom lembrar que são 301 gastos com o elenco, 494 em vários outros custos, como viagem, gastos administrativos e muito mais. Agora a gente pode então passar... esse número aqui, o 494, é tudo só que para o gastou. torcedor, é tudo que gasta. Tudo que gasta. Mas dívida não está inclusa aí. Não, ok. Seguimos. Ok, vamos embora. A gente pode falar também sobre o tanto que o clube investiu para poder contratar. E é bom falar que investir qualquer dinheiro que é gasto com futebol é investimento. Então, por exemplo, em 2020, quando o elenco foi montado, obviamente vai ter um investimento muito maior. O elenco, né? O elenco campeão, trouxe muita gente, trouxe Zaratio. Começou a formar aquele elenco campeão. Exatamente. O 21 só existe por causa de 2020, não tem conversa. E pronto. Mas daquele ano para frente, esses investimentos aqui são principalmente renovações. E vão lembrar, por exemplo, mas o Pedrinho não chegou no empréstimo quase de graça. Quais outros? Jamerson não chegou de graça e tudo mais. Só que quando você assina esses contratos, tem luvas. E por isso que o Atlético teve esses valores. E aí tem um salto ali de 211, exatamente porque o clube queria ser campeão, Elton. Então por isso que se gastou mais. A gente pode até passar, se não me engano, o próximo slide vai ajudar a mostrar isso. Só muda aí. Aí, Elton. Exatamente todos os jogadores que foram gastados aqui. Por isso, Zaratio renovação, tem que pagar. Arana renovação, tem que pagar. Nath renova, tem que pagar. Alan renova, tem que pagar. Vargas renova, tem que pagar também o Vargas. Então você paga os acertos e também você paga os erros neste caso. Agora, como a gente pode ver, aqui, 112. Vamos pegar principalmente os anos da SAF. Vamos lá. 119 gastos. Se não me engano, o próximo slide já é tudo que o clube arrecadou, com os nomes também que foram vendidos. 112. Aí a gente vê que equilibra o prato. Se gastou 112, mas se arrecadou 112 com a saída de todos esses jogadores aí, Nath Fernandes, Guga, Keno, Caleb. Pode-se dizer que tem muita gente aí que seria muito importante no elenco para poder chegar na final, né? Só isso aqui, ó, Caleb, Sacha. Se chegasse na final, mais uma vez, chegar na final da Libertadores com o Eduardo Sacha, acho que na vaga do Vargas, seria talvez mais proveitoso para o elenco. Sim. E aí eu quero só falar isso. Paulinho. Chamar a atenção aqui. Paulinho tá lançado no ano passado, só que o Paulinho foi vendido em dezembro. Né? Então, antes da venda do Paulinho, que é cerca de 90 milhões de reais, o Atlético tinha arrecadado 65 e tinha gasto 211. Então, a gente vê que nesse ponto, aquela promessa de, como eu disse o Muzi, equilibrar os pratos, nesse ponto deu uma balançada forte. E eu acho complicado o Paulinho, que é um cara que foi vendido no final do ano, falar que esse dinheiro é usado para poder montar o elenco. E me preocupa muito o Elton, porque é um dinheiro que não entra para poder montar o elenco do ano que vem. O Muzi prometeu uma meta de 160 milhões, né? Para poder montar o elenco. Arrecadar 160 e gastar 170. Ele falou que todo o dinheiro que for de venda de atleta e de compra de atleta será direcionado para o futebol. Ainda eu fiz essa pergunta. Mantém sim? Ele falou, mantém. Então, se o Atlético vai gastar 160 milhões... E é o que ele quer também vender 160 milhões. Mas não te preocupa, cara? Porque tem onde que vai sair os 160? Tem mais um slide do aumento da dívida? Se eu não me engano, aqui se detalha. Esse aqui. Aí é uma pergunta que eu faço para todos vocês. Até assim, uma colocação que o Thiago falou. Eu entendo que os caras são administradores, são empresários de sucesso, mas eu não consigo entender o aumento da dívida tendo o melhor ano de sua história de forma econômica. Mas tá explicado ali. Thiago, o que eu quero dizer é o seguinte, não é o não entender, o melhor, o não aceitar